Imagine-se em um local remoto, onde o silêncio absoluto é interrompido apenas pelo vento que sopra através das vastas planícies do deserto de Nevada. Há algo nesse lugar que desperta a curiosidade, algo que faz você querer se aproximar e descobrir o que está escondido além das barreiras de segurança e placas de advertência. A sensação é de que o local guarda um segredo monumental, algo que, se revelado, poderia mudar a forma como enxergamos o mundo e nosso lugar nele. Por décadas, a Área 51, essa base militar enigmática, tem atraído o olhar curioso de milhões de pessoas. Ela é mencionada em filmes, livros, programas de TV e até em músicas. Não é apenas uma base militar, ela é um verdadeiro símbolo do mistério e do desconhecido. Desde sua criação, ela tem sido envolta em um véu de sigilo que provoca um tipo especial de fascínio. Aquele que mistura medo e admiração. A base, oficialmente criada em 1955, tem uma história rica e cheia de controvérsias. A cada década, ela continua a capturar a imaginação popular, tornando-se um dos maiores ícones da cultura de conspiração. Mas o que torna a Área 51 tão especial? Por que tantas pessoas acreditam que ela é o local onde os maiores segredos da humanidade estão escondidos? E, acima de tudo, o que realmente se passa atrás dos seus portões altamente protegidos? Se existe um tema que liga a Área 51 ao imaginário popular, é a ideia de que o governo dos Estados Unidos esconde evidências de vida extraterrestre dentro dela. As teorias de conspiração que cercam a Área 51 são tão variadas e profundas quanto o próprio universo. Algumas pessoas acreditam que a base contém discos voadores capturados, enquanto outras juram que lá existem corpos de seres alienígenas, preservados e mantidos em segredo. As teorias sobre a Área 51 vão muito além de naves espaciais. Muitas pessoas acreditam que o governo está realizando experimentos secretos, testando novas tecnologias que desafiam as leis da física. Já ouviu falar do elemento 115? Este elemento misterioso que Lazar alegou ter visto é uma das chaves para essas teorias. Dizem que ele é capaz de criar uma distorção gravitacional, permitindo que as naves viajem em velocidades inimagináveis e desafiando a lógica científica. E aqui está a questão. Por que o governo negou a existência da base por tanto tempo? Se a Área 51 fosse apenas um local para testar aviões experimentais, por que todo esse sigilo? Quando se trata da Área 51, parece que quanto mais tentamos descobrir, mais perguntas surgem. Talvez o maior segredo associado à Área 51 seja o elemento 115. Este elemento não é apenas uma substância qualquer. Ele representa uma tecnologia tão avançada que poderia revolucionar nossa compreensão sobre o universo. Em 2003, uma equipe de cientistas russos e americanos conseguiu sintetizar o elemento 115 em um acelerador de partículas, confirmando que ele realmente existia. A descoberta do elemento foi um marco, mas o que tornou o elemento 115 tão intrigante foi o que Bob Lazar disse sobre ele décadas antes de sua descoberta. Lazar afirmava que o elemento tinha a capacidade de manipular a gravidade, permitindo que as naves se movessem sem qualquer tipo de resistência. Segundo ele, o elemento não só criava uma força gravitacional própria, como bem permitia viagens interdimensionais, algo que desafia completamente as leis da física. Imagine a possibilidade de viajar para outros planetas em questão de minutos, ou até mesmo acessar outras dimensões. O elemento 115 abre a porta para uma série de possibilidades que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que, segundo Lazar, eram muito reais. Ele acreditava que o governo americano estava tentando entender e replicar essas tecnologias, e que o motivo do sigilo era simples. Quem controla essa tecnologia, controla o futuro. Ao longo das décadas, a Área 51 se tornou um verdadeiro ícone da cultura popular. Em 2013, quando o governo dos Estados Unidos finalmente reconheceu a existência da base, os detalhes revelados foram mínimos. Eles confirmaram que a base era usada para testar aeronaves experimentais, mas nada sobre naves alienígenas ou o elemento 115 foi mencionado. Para muitos, essa admissão só reforçou a ideia de que algo realmente grande estava sendo escondido. É como se a Área 51 fosse uma espécie de caixa de Pandora. Quanto mais tentamos abrir e olhar dentro, mais segredos parecem surgir. A sensação de que há algo além do que conhecemos mantém as pessoas fascinadas. Afinal, o que realmente existe por trás dos muros da Área 51? Será que estamos prontos para descobrir? A história da Área 51 começa no calor da Guerra Fria, um período em que os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma verdadeira corrida tecnológica e militar. Em 1955, o governo americano precisava de um local onde pudesse testar aeronaves experimentais, longe dos olhares curiosos e das possíveis ameaças soviéticas. O deserto de Nevada foi o local escolhido para abrigar essa instalação ultra-secreta, que mais tarde se tornaria a famosa Área 51. A localização isolada era perfeita, longe de qualquer cidade, cercada por montanhas e vastas planícies.
A base era praticamente invisível, um lugar onde a ciência e a tecnologia podiam ser testadas sem interrupções. E assim, a Área 51 começou a receber alguns dos projetos mais secretos e inovadores do governo americano. Os primeiros anos da Área 51 foram dedicados ao desenvolvimento de aeronaves de espionagem. O primeiro grande projeto da base foi o U-2, um avião capaz de voar a altitudes de mais de 24 mil metros. Isso permitia que ele evitasse a detecção por radares e realizasse missões de espionagem sobre o território soviético. Mas o U-2 era apenas o começo. À medida que a tecnologia avançava, o governo americano começou a desenvolver o SA-71 Blackbird, um avião supersônico que podia voar em altitudes ainda mais altas e atingir velocidades impressionantes. Esse avião era tão rápido que podia cruzar o continente americano em questão de horas. A tecnologia de ponta usada para desenvolver essas aeronaves era mantida em segredo absoluto, e qualquer pessoa que tentasse se aproximar da Área 51 sem permissão era rapidamente afastada. Para muitos, o desenvolvimento de aeronaves como o U-2 e o SR-71 Blackbird era a prova de que a Área 51 estava realmente à frente de seu tempo. Mas os rumores sobre o que mais poderia estar sendo desenvolvido na base começaram a se espalhar. Avistamentos de OVNIs se tornaram cada vez mais comuns, e as teorias de conspiração começaram a surgir. O governo alegava que esses avistamentos eram apenas aeronaves experimentais, mas nem todos acreditavam nisso. Foi em 1989 que Bob Lazar, um autoproclamado físico, fez declarações que colocaram a Área 51 no centro das teorias de conspiração. Lazar afirmou que trabalhou em uma instalação chamada S4, localizada a cerca de 15 quilômetros ao sul da Área 51. Ele descreveu o S4 como um lugar onde naves extraterrestres eram armazenadas, e onde ele e outros cientistas estavam tentando entender como essas naves funcionavam. Lazar afirmava que uma dessas naves usava o elemento 115 como combustível, o que permitia que ela manipulasse a gravidade e se movesse em qualquer direção, desafiando as leis da física. Ele também alegou ter visto documentos que indicavam que os seres responsáveis por essas naves eram de um sistema estelar distante, e que o governo americano estava tentando decifrar suas tecnologias há décadas. Embora muitos duvidassem de Lazar, outros acreditavam que ele estava falando a verdade. Afinal, alguns detalhes de suas alegações, como a descrição do S4 e o elemento 115, mais tarde foram corroborados por outras fontes. Além disso, o fato de que o governo negava a existência da Área 51 só aumentava as suspeitas. Se não havia nada de extraordinário acontecendo na base, por que mantê-la em segredo por tanto tempo? As alegações de Lazar deram início a uma nova era de especulação sobre a Área 51. Muitos acreditam que o governo americano está em posse de tecnologias muito mais avançadas do que imaginamos, e que esses avanços podem ter vindo de outras civilizações. A ideia de que o governo está tentando replicar tecnologias alienígenas é assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Para alguns, a possibilidade de que o governo tenha acesso a essa tecnologia é a prova de que estamos muito mais próximos de descobrir a verdade sobre a vida extraterrestre. Para outros, é um lembrete de que existem segredos que talvez nunca venhamos a entender completamente. Mas uma coisa é certa: a Área 51 continuará a ser um lugar onde a linha entre a realidade e a ficção é tênue, e onde o impossível parece estar ao alcance. Em 1989, o nome de Bob Lazar se tornaria sinônimo de Área 51 e teorias de conspiração. Lazar era um físico que, segundo ele mesmo, havia trabalhado em uma instalação chamada S4, localizada ao sul da famosa base militar. O que ele alegava ter visto e experimentado lá seria tão impactante que até hoje ainda provoca debates calorosos e divide opiniões. Lazar afirmou que sua tarefa era realizar engenharia reversa em naves extraterrestres capturadas. Ele descreveu o local onde essas naves estavam armazenadas, descrevendo detalhes específicos. Grandes hangares camuflados, com portas cobertas de areia, onde as naves estavam organizadas de maneira quase meticulosa. Para Lazar, a S4 era um laboratório que mais parecia um playground de ficção científica, onde ele e outros cientistas tentavam entender tecnologias que estavam além da nossa compreensão. Ele descreveu as naves como feitas de um metal cinza escuro, liso, com aproximadamente 9 metros de diâmetro. Algumas eram circulares e aerodinâmicas, enquanto outras tinham um formato que parecia desafiar qualquer lógica de engenharia humana. Mas o detalhe mais intrigante era o combustível que, segundo Lazar, alimentava esses veículos, o elemento 115. Para entender o que Lazar descreveu, precisamos olhar para o elemento 115, que ele alegava ser a chave para a propulsão dessas naves. Ele afirmou que esse elemento permitia que a nave gerasse um campo gravitacional próprio, criando uma distorção no espaço-tempo ao redor dela. Essa distorção permitiria que a nave se movesse em qualquer direção, sem resistência e praticamente sem emitir qualquer tipo de som. De acordo com Lazar, a nave não voava no sentido tradicional.
Em vez disso, ela manipulava a gravidade de forma a cair na direção desejada. Imagine uma bolha de sabão flutuando, mas com um controle absoluto sobre onde ela vai. Para ele, o elemento 115 era mais do que uma descoberta científica. Era um portal para o entendimento de uma física totalmente nova, um paradigma diferente daquele que conhecemos. O mais surpreendente é que a existência do elemento 115 foi confirmada pela ciência décadas depois, em 2003. Embora o elemento seja extremamente instável e só exista por frações de segundo, sua descoberta foi uma validação para alguns dos aspectos da história de Lazar. Cientistas conseguiram sintetizar o elemento em laboratório, mas ele se desintegra rapidamente, tornando-o impossível de manipular de maneira segura, pelo menos com a tecnologia atual. A história de Bob Lazar não ficou sem repercussões. Depois que ele divulgou o que sabia, ele afirmou que foi ameaçado e perseguido por agentes do governo. Ele também alegou que seus registros acadêmicos e profissionais foram manipulados ou apagados, numa tentativa de desacreditá-lo. Documentos que supostamente comprovavam sua formação acadêmica e sua passagem pelo Laboratório Nacional de Los Alamos desapareceram misteriosamente, e Lazar ficou sem qualquer forma de comprovar sua experiência anterior. Essas alegações só aumentaram o interesse do público. Lazar se tornou um símbolo de resistência. Alguém que havia arriscado tudo para revelar uma verdade que o governo estava desesperado para esconder. A partir de suas declarações, milhares de pessoas começaram a investigar a Área 51, buscando sinais de que o governo realmente estava escondendo naves alienígenas e experimentando tecnologias que desafiam a compreensão humana. Durante as entrevistas, Lazar revelou detalhes que apenas alguém com conhecimento de dentro da base poderia saber. Ele descreveu medidas de segurança extremas, como o uso de escaneamento de retina e testes de polígrafo, e falou sobre como os funcionários eram transportados até a base em um ônibus com janelas escuras. Esses detalhes criaram uma imagem de um local isolado, onde a segurança era a prioridade máxima, e onde qualquer pessoa que tentasse se aproximar sem autorização enfrentava graves consequências. As afirmações de Lazar levantam questões fascinantes sobre a ciência e a tecnologia que ele descreveu. O elemento 115, em teoria, poderia permitir a manipulação da gravidade se fosse estável, mas como isso funcionaria na prática? Segundo Lazar, o reator da nave criava um campo gravitacional que permitia que ela se movesse em qualquer direção. Isso seria possível com uma fonte de energia tão poderosa que desafiaria a nossa compreensão atual da física. Muitos cientistas criticaram as alegações de Lazar, dizendo que elas são fantasiosas e impraticáveis. No entanto, o fato de que o elemento 115 foi posteriormente descoberto deu alguma credibilidade à sua história. Lazar foi capaz de descrever algo que não era conhecido na época, o que sugere que ele pode ter tido algum tipo de acesso a informações privilegiadas. E isso é o que torna sua história tão intrigante. Mesmo que não possamos provar tudo o que ele disse, há elementos que coincidem com a realidade. Imagine o que poderia ser possível se o elemento 115 pudesse ser estabilizado. Teríamos a capacidade de criar propulsão antigravitacional, o que significaria que viagens interplanetárias e até intergalácticas estariam ao nosso alcance. Isso poderia transformar completamente a forma como vivemos e percebemos o universo, colocando-nos em contato direto com outras civilizações. Mas enquanto o elemento permanecer instável, essas possibilidades parecem estar fora do nosso alcance. As declarações de Bob Lazar criaram um furor na mídia, e ele rapidamente se tornou uma figura controversa. Programas de TV, documentários e reportagens exploraram suas alegações, transformando-o em uma espécie de celebridade. Para alguns, Lazar era um herói, alguém que estava disposto a arriscar tudo para contar a verdade. Para outros, ele era um charlatão, um mentiroso que estava apenas em busca de fama. Mas, independente de como Lazar seja visto, uma coisa é certa. Sua história mudou a forma como enxergamos a Área 51. Ele trouxe à tona a possibilidade de que o governo realmente possui tecnologias que estão muito à frente de nosso tempo, e que essas tecnologias podem ter origens extraterrestres. Se Lazar estiver certo, isso significa que o governo dos Estados Unidos tem acesso a conhecimentos que poderiam revolucionar nossa sociedade. Mas, ao manter esses segredos, eles estão nos privando de um avanço que poderia transformar a humanidade. Bob Lazar continua a ser uma figura polarizadora. E a verdade sobre o que ele viu na Área 51 pode nunca ser totalmente revelada. Mas sua história, juntamente com a descoberta do elemento 115, alimenta nossa imaginação e nos faz questionar o que mais está sendo escondido. Será que estamos à beira de uma descoberta que mudará a nossa compreensão do universo? Ou estamos simplesmente seguindo uma trilha de mentiras bem contadas? De qualquer forma, o fascínio pela Área 51 e pelo elemento 115 continua. E enquanto o mistério persistir, continuaremos a nos perguntar o que realmente acontece por trás daqueles portões trancados no deserto de Nevada. As teorias em torno da Área 51 são inúmeras,
e cada uma delas parece ser mais estranha e fascinante que a anterior. Mas o que o governo realmente faz lá? Em 2013, o governo americano finalmente reconheceu oficialmente a existência da base, mas os detalhes que eles forneceram eram escassos. Eles afirmaram que a Área 51 era usada para testar aeronaves experimentais e desenvolver tecnologias de defesa. No entanto, nada foi dito sobre naves alienígenas, engenharia reversa ou o elemento 115. Essa resposta oficial fez pouco para acalmar os teóricos da conspiração. Na verdade, para muitos, a admissão tardia só serviu para confirmar suas suspeitas de que havia mais acontecendo do que o governo estava disposto a admitir. E quando se trata de Área 51, uma coisa é certa. Quanto mais o governo tenta ocultar, mais as pessoas especulam. Por que alguém investiria tanto tempo e recursos para esconder o que acontece numa base militar, se o que acontece lá não fosse extraordinário? E se o governo realmente tem algo tão revolucionário em mãos, qual seria o impacto de liberar essa informação ao público? A Área 51 tornou-se um verdadeiro fenômeno cultural. Filmes, séries, livros, jogos de videogame, a base é onipresente na cultura pop. Desde o clássico filme de ficção científica Independence Day, até séries de TV como Arquivo X, a Área 51 é retratada como o local onde o impossível acontece. E em muitos casos, o que é retratado nessas produções não parece estar tão longe das teorias de conspiração que cercam a base. De certo modo, a Área 51 é um reflexo dos medos e esperanças da sociedade. Ela representa o desejo de descobrir a verdade sobre a vida extraterrestre e de explorar o universo, mas também reflete o medo do desconhecido e a desconfiança em relação ao governo. A base se tornou um símbolo de tudo o que é misterioso e inacessível, alimentando a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2019, no evento no Facebook chamado Invasão à Área 51, Eles Não Podem Parar Todos Nós viralizou, e mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença. Embora ninguém realmente tenha tentado invadir a base, o evento se tornou um símbolo do desejo coletivo de descobrir a verdade sobre a Área 51. Milhares de pessoas se reuniram nas proximidades, celebrando o mistério e a cultura que se desenvolveu em torno da base. A invasão foi uma declaração de que o fascínio pela Área 51 não está diminuindo. Ao contrário, parece estar crescendo. Cada nova teoria, cada novo documentário, cada novo relato de um delator só serve para fortalecer o interesse das pessoas. A Área 51 se tornou um símbolo de resistência e de busca pela verdade, algo que une pessoas de diferentes lugares e culturas em uma busca comum por respostas. Embora não tenhamos todas as respostas sobre a Área 51, sabemos que ela continuará a ser um local de mistério e fascínio. As histórias sobre naves alienígenas, o elemento 115 e as alegações de Bob Lazar são apenas algumas das muitas peças desse quebra-cabeça. Mas enquanto o governo mantiver o que acontece na base em segredo, o público continuará a especular e a imaginar o que está escondido ali. No final, a Área 51 é um símbolo de nossa eterna busca por respostas. Ela nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o universo e nos lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda há muito a descobrir. E talvez um dia, o segredo da Área 51 seja revelado, e nós finalmente possamos entender o que realmente acontece por trás daqueles portões trancados no deserto. A Área 51 transcendeu sua função original de base militar secreta e se tornou parte do imaginário coletivo global. Ao longo das décadas, ela moldou como enxergamos o mistério, o desconhecido e o próprio universo. Filmes como Independence Day e séries icônicas como Arquivo X exploraram as lendas e teorias que cercam a base, dando vida a uma narrativa que mistura a ficção científica e a esperança de que talvez não estejamos sozinhos no cosmos. Essas histórias ressoam profundamente com a curiosidade humana. Elas nos fazem perguntar: e se for verdade? E se realmente existirem tecnologias alienígenas que poderiam nos levar além das fronteiras conhecidas da ciência? Ao mesmo tempo, há algo reconfortante em acreditar que existem segredos guardados, prontos para serem descobertos, como se isso alimentasse nosso desejo natural de explorar o desconhecido e ampliar nossos horizontes. O impacto cultural da Área 51 vai além da arte. A base influencia conversas cotidianas, de mesas de jantar a fóruns online. O fascínio gerado pelo desconhecido une pessoas de diferentes culturas e gerações. Para muitos, a ION é um símbolo de resistência contra o controle da informação pelo governo, representando a luta pela transparência e pela verdade. O evento de 2019, conhecido como Invasão à Área 51, foi uma prova disso. Embora tenha começado como uma piada nas redes sociais, o evento reuniu milhares de pessoas nas proximidades da base, celebrando o mistério e a cultura que se desenvolveu em torno dela. Não foi uma invasão real, mas uma manifestação do quanto o desconhecido ainda desperta um desejo coletivo por respostas. Esse fenômeno reflete algo mais profundo sobre a psique humana. Vivemos em um mundo onde, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, o mistério ainda tem um apelo irresistível.
A Área 51 representa a fronteira final entre o que sabemos e o que ainda não podemos compreender. É uma lembrança constante de que, por mais que tenhamos evoluído, sempre haverá algo mais a descobrir. Imaginar um cenário onde os segredos da Área 51 sejam finalmente revelados nos faz refletir sobre as possíveis implicações para a humanidade. E se descobríssemos que tecnologias extraterrestres já estão em nosso poder há décadas? Ou que civilizações de outros planetas realmente nos visitaram? O impacto seria inimaginável. Do ponto de vista científico, o avanço seria revolucionário. Tecnologias capazes de manipular a gravidade, como o elemento 115 descrito por Bob Lazar, poderiam mudar completamente a forma como nos movemos pelo espaço, levando a viagens interestelares ou até interdimensionais se as teorias forem verdadeiras. Problemas que hoje parecem impossíveis de resolver, como a escassez de recursos energéticos ou as limitações tecnológicas, poderiam ser superados em um piscar de olhos. O progresso em áreas como saúde, comunicação e transporte daria um salto à frente inimaginável. No entanto, a revelação de tais informações também poderia abalar as fundações de nossas crenças, sejam elas religiosas, filosóficas ou científicas. Como sociedade, estamos preparados para aceitar que não somos a única espécie inteligente no universo? Ou que a física, como a conhecemos, pode não ser a lei definitiva que governa a nossa realidade? As repercussões psicológicas e sociais podem ser imensas. Para alguns seria emocionante, a confirmação de que o universo é muito mais vasto e cheio de possibilidades do que jamais imaginamos. Para outros, no entanto, poderia provocar medo e desorientação, uma sensação de que nosso lugar no cosmos é muito menos especial do que pensávamos. Há ainda a questão do controle da informação. Se o governo de fato possui essas tecnologias e as mantém em segredo, como seria lidar com o fato de que a humanidade foi privada de inovações que poderiam ter mudado o curso da história? Seria uma revelação poderosa sobre o papel das instituições de poder em nossa sociedade e levantaria debates éticos profundos sobre o que deve ser compartilhado e o que deve ser mantido em segredo. Essas reflexões nos levam a uma pergunta final. Estamos prontos para o impacto que a verdade traria? A resposta provavelmente varia para cada pessoa, mas o fato é que, enquanto essas questões permanecerem sem respostas, a Área 51 continuará a ser um lugar onde nossos maiores sonhos e medos colidem. A Área 51 é mais do que um local físico no deserto de Nevada. Ela é um reflexo de nossa eterna busca por respostas, por algo maior do que nós mesmos. O mistério que a envolve não é apenas sobre discos voadores ou experimentos secretos, mas sobre o desejo humano de entender o desconhecido e explorar o inexplorado. É isso que nos torna, como espécie, tão especiais. Estamos sempre em busca de mais conhecimento, mais compreensão, mais conexão com o que está além das estrelas. O fascínio pela Área 51 nos mostra que, independentemente de nossa origem, cultura ou crença, somos todos movidos pela mesma curiosidade, pelo mesmo anseio de descobrir. E mesmo que as respostas que buscamos nunca cheguem, a jornada em si já é uma prova da incrível capacidade humana de sonhar e de imaginar. Talvez a maior revelação da Área 51 não seja sobre alienígenas ou tecnologias avançadas, mas sobre nós mesmos. Ela nos lembra que, no fundo, somos todos exploradores, navegando através do desconhecido, com a esperança de encontrar algo que nos conecte com o universo, com outros seres ou, talvez, com uma versão mais grandiosa de nós mesmos.